Oi, gente! Mais um episódio aqui incrível e hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico: vulnerabilidade, mas numa perspectiva profissional. Como é que nós temos evoluído como profissionais com tanta inovação, tanta tecnologia, mas ao mesmo tempo, será que estamos olhando para a nossa capacidade de pedir ajuda? E será que a gente está ouvindo as pessoas também que estão pedindo essa ajuda? E eu tô aqui com a Renata Falco, que é psicóloga e psicóloga organizacional. Ela vai se apresentar, vai falar um pouquinho da carreira dela e depois a gente vai entrar nesse tema. Muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite, né? Assim, é uma honra e dá uma batedeira, né? Já que estamos falando de vulnerabilidade, é isso. Acho que vou começar por isso, né? O senso de responsabilidade vem à tona, né? De o que a gente vai falar, como as pessoas podem ouvir, a nossa responsabilidade de compartilhar a informação e vamos trocar, né? Eu acho que tem muita gente sedenta de ajuda e é tão forte isso que hoje eu escutei isso, né? Eu estava me sentindo louco, que bom que você trocou comigo. As pessoas se perdem, né? Quando você comentou de será que a gente está ouvindo? Uhum. A maioria das pessoas não estão preparadas para ouvir, ou não querem ouvir, fazem questão, inclusive, de não ouvir. Sim. Né? Vamos falar sobre isso. Vamos sim. Nossa, eu já queria emendar um monte de assunto, mas antes de eu emendar os assuntos, fala um pouquinho de você, da sua trajetória profissional. Quem é a Renata Falco? E traz a perspectiva pessoal, porque a gente está falando de vulnerabilidade. Não tem como... Entra no clichê da apresentação, né? Até pelo fato de ser tão psicóloga, né? Em alguns momentos eu percebo que as pessoas falam no sentido de não, mas não fala, eu não quero saber a sua formação, eu quero saber quem você é. Não tenho como dissociar a psicologia de quem eu sou, porque a psicologia foi um passo para me salvar. Uau! Eu não consigo, o tempo inteiro as pessoas ficam, o clichê mesmo intrínseco que fica, das pessoas falam assim, nossa, é psicóloga, tá me analisando, é visceral, né? É um negócio assim de se existe uma referência de dom, para mim, sem falsa modéstia, eu acho que é isso, né? Como a gente se vê nesse cenário de entender, de acreditar e de servir. E quando você traz o cenário o corporativo, ainda entra uma referência para mim de gestão de pessoas, é uma missão de vida, não é uma profissão. É isso. Então, eu não dissocio quem eu sou como pessoa física, né? Como mulher, como filha, como amiga, da psicologia e da área de gestão de pessoas. E isso é um fardo. São as faces da mesma moeda, né? Para mim tem... E não é uma questão que esse fardo num tom pejorativo, como se fosse, nossa... Né, não, mas é uma questão de missão de vida. Eu falo que o meu propósito é fazer pelas pessoas o que eu gostaria que tivessem feito por mim. E tá aqui é uma honra muito grande, porque foi você que me deu minha primeira oportunidade. Assim, então, se a gente falar lá de trás, eu estava talvez num dos piores momentos da minha vida, com acho que 20, virando para 21. E a minha certeza dentro da psicologia até o 7º período, são 10, né? São 5 anos, até o 7º período é que a única certeza que eu tinha era que eu não queria psicologia organizacional. Adoro essa história. Por quê? A referência do abuso de autoridade. E aí a gente já entra, tudo, né? Na hora que você fala que, nossa, eu já queria pegar um monte de gancho, é um pouco dessa referência de como a gente vai abrindo várias gavetas e se em algum momento eu não voltar e amarrar, você me volta. Tá bom. O sentido é esse, assim, dentro da vulnerabilidade, de já deixar claro que, por quê? O que me descarrila? Abuso de autoridade me descarrila. Uhum.
Então, dentro da organização, a chance desse cenário se repetir era muito maior. E pensa nisso há quantos anos atrás, né? Pensa isso há 15, 13, Que isso, 20, Karina? sei lá, não lembro mais, meu filho. Quase 20. Abafa. E é real, né? O Isso. modelo mental era muito mais comum naquela época do que hoje, né? Perfeito. Então, é isso. Não tenho problema também de falar a idade, 39 anos, recém-feitas. Já? Uau! E sou uma pessoa dura, sou uma pessoa doce, sou uma pessoa carinhosa, sou uma pessoa, para alguns, grossa. Mas é um cenário eu falo muito que a minha palavra não faz curva. E eu pago um preço muito alto por isso. Se eu gosto, eu gosto. Se eu não gosto, eu não gosto. Não precisa ter meio termo. Né? Eu acho que se a gente... eu me dispus, até por questão de propósito de vida, de carreira, de ser humano, a não ser mediana. Se eu tiver que ser mediana, eu não entro numa relação. E dentro até das relações, qualquer relação, eu ganho alguma coisa. É o carinho, é o cuidado, é o amor, é o dinheiro, a contrapartida, é o conhecimento. Alguma coisa precisa ter, o aprendizado. Então sempre tem, e para mim é muito tranquilo isso. Se sou eu, por que não? Né? Eu com os meus monstros, eu com as minhas dificuldades, com as minhas gentilezas, elegâncias, brutalidades, grosserias. Então, sou eu, assim, tudo ao mesmo tempo. Agora. Renata, para quem não conhece, ela é 880, né, Rê? É muito amor, muito carinho, muito intensa, mas muito intensa para o amor mesmo, e quando não gosta, é isso. Não tem meio termo com você. Então, assim, as pessoas sabem como você vai agir. Isso é ótimo, porque você é verdadeira. Quem dera no mundo tivéssemos tantas Renatas com tantas verdades expostas. Seria muito mais fácil lidar. Cara, ela não gosta de mim, então vamos trabalhar aqui. Até porque no ambiente de trabalho, falando um pouquinho da psicologia do trabalho, a gente cansa de falar isso. A gente não trabalha só com quem a gente gosta. Que bom seria. Então, cabe nas relações que você pode até não gostar, o respeito. E aí, sim, será que a gente tem sido respeitoso dentro das organizações? E será que a gente tem lidado mais com as questões emocionais do ego? Não gosto de fulano, também não quero trabalhar com fulano, ou eu vou repudiar o fulano. Enfim, com tantas sombras que trazemos aí nas nossas vidas, né? Mas uma coisa que me chama a atenção na sua fala, só pra gente finalizar quem é Renata, é isso, fazer, o que você disse? O meu propósito de vida é fazer pelos outros aquilo que não fizeram por você. Que marca é essa? O que não fizeram por você? O que você realmente entrega, então, para essas pessoas que você convive? Doída, hein? Poxa, foi certeira essa, por essa eu não esperava. Nem eu. Você me dá, deixa, eu vou mesmo. Vamos, eu não tenho problema com isso, não. O abuso de autoridade, né? Uma violência muito, muito extrema. Vivenciei violência muito extrema por muitos anos. Agressão física, psicológica. Então, isso... E você olhar para o lado e tentar pedir ajuda, né? E não vir. E não vir, né? De pessoas que de ausência, isso não só de presença, de ausência também, a ausência que poderia ser cuidada e houve uma escolha de se ausentar, então ao mesmo tempo que... Um pouco de abandono ali, talvez? Total, não, talvez não, total, é isso mesmo. Então dentro desse contexto, o adoecimento vem. Por isso que eu falei que a psicologia me salvou, né? Assim, eu fiz psicologia para tentar minimizar o meu desconforto, a minha dor. E para mim é muito claro nessa referência de não acolhimento, e não só no não acolhimento, mas de anular.
anular o que se sente, né? Quando eu falo, por Nossa. exemplo, que eu escutei hoje, estava conversando com um executivo, tá? Não é nenhuma pessoa, nossa, é início de carreira, não, casado, executivo, pai de família, Carreira sólida. carreira super sólida e uma referência, uma profissão onde precisa ter um nível de autocontrole absurdo. E eu tava pedindo ajuda no sentido de, se você não me ajudar a trazer isso à tona, eu vou ficar sozinha e eu não vou conseguir te ajudar. Então eu preciso, para eu te ajudar, eu preciso que você me ajude. E muito contido, uma pessoa muito contida mesmo, não tem outra palavra. E ao final da conversa ele virou para mim e falou assim, que bom ser ouvido, né? Eu já achei que eu tava ficando louco. Então, num cenário onde eu estava tentando pedir ajuda, né? Eu cheguei e falei, eu preciso que você fale comigo, eu preciso do seu posicionamento para que eu consiga te apoiar. Porque ele recua, é o cenário do low profile, né? Assim, não quer o posicionamento, o enfrentamento. Deixa eu fazer um parênteses, acabei de lembrar uma coisa que eu aprendi com você. Isso, quando eu tô pensando, eu fico com os dedinhos assim, igual você. Eu tenho mudando o hábito aqui, eu fico. O dedinho, a concentração do dedinho, então vocês verem os gestos, os mesmos gestos, é isso mesmo, assim, é o criação, espelho, né? gente. É o reforço de, talvez, do quanto foi marcante. Isso não quer dizer que foi fácil, né? Nós trabalhamos juntos, até acho que é interessante, né? A gente trabalhou junto na Tem de Tudo, depois nós trabalhamos juntos na LG, e hoje a gente trabalha juntos na Faquimpro, né? A Renata compõe o quadro de professores da pós que eu coordeno em gestão de pessoas, e é uma professora nota 10. Os alunos amam a disciplina dela, e ela fala de diagnóstico organizacional, People Analytics e outras coisinhas mais, trazendo para dentro dessa análise tão importante do diagnóstico a consideração de pessoas. Então, vale a pena assistir o módulo dela, hein, gente? Faquimpro, pode patrocinar esse podcast. Né, Fábio? Caio e Márcia, ó, pode patrocinar. Brincadeiras à parte, é o espelho mesmo. A gente aprende uma com a outra o tempo inteiro, né? E eu acho que a abertura do olhar, né? Foi engraçado que, assim, foi o meu primeiro trabalho efetivo dentro da área de gestão de pessoas, da psicologia organizacional. E eu me lembro de cada etapa, né? Eu me lembro a cada ligação da Adriane, por exemplo, de vamos para o próximo passo, né? Meu Deus, quantas entrevistas serão, né? Eu acho que foram umas 6 entrevistas que eu fiz, assim, etapas. E muito desejosa. Eu me recordo muito, como se fosse ontem, assim, que a oportunidade estava sendo dada mesmo, porque tinham pessoas que tinham experiência e eu não tinha. Então, ali se fez um movimento de troca e escuta genuína, né? Eu acho que isso é o que eu mais sinto falta. Então, quando eu falo dessa questão do propósito, né, de ter entrado e a similaridade, né, dos gestos, em muitos momentos eu tô assim no sofá, e aí eu me percebo, né, assim, tô pensando, né, é um gesto, e eu tenho, claro, que é um gesto seu, né. Que interessante. E é uma memória, uma grande memória afetiva para mim, né, um gatilho porque você sempre fez, né, esse gesto, movimento, esse né? movimento. E para mim não tem uma evidência mais clara do quanto você me marcou, né? Dessa construção. E eu faço muita questão sempre, você sabe disso, de agradecer a confiança, de agradecer a oportunidade, o espaço, porque nesses papéis diferentes que a gente vai desempenhando, né? E dentro disso, para mim é muito importante. Eu até estava conversando com uma amiga recentemente, ela falou assim, como é que você dá conta, né? Você teve relações difíceis dentro do trabalho. E a gente teve uma relação difícil no trabalho. No final né? da LG foi bem complexo, né? A gente ficou uns 2 anos sem se falar. Então, eu acho que isso para mim, e para mim foi tão natural de responder para a pessoa no sentido assim, por que eu preciso guardar mágoa? Por que eu preciso guardar rancor? Porque é uma referência num cenário de
existe uma diferença entre lidar com virar sentimento e emoção, né? Sim. A Fala emoção, sobre isso, é muito bom. eu acho que a emoção, ela é o movimento é quando eu cheguei aqui de, olha, eu tô com batedeira, né? Assim, tô ansiosa. Tô com essa expectativa, mas vem de uma raiz, né? Que é um sentimento da responsabilidade, da confiança de estar aqui representando o seu nome, né? Assim, para mim tem um peso muito grande não é simplesmente Renata Falco, e eu sempre fiz questão disso, né? Eu sempre quis, eu sempre fui. E aí entra dentro dos vieses, quando você fala, muito 880 e é isso, e eu pago um preço muito alto por isso, por ser dessa forma, né? Porque tem pessoas que sabem lidar com a intensidade, tem pessoas que não sabem. E até quando eu falo que tá tudo bem, cada um com a sua responsabilidade, né? Eu arco com a minha de se eu tiver que ser dura, eu vou ser dura, se eu tiver que sentar no chão para poder brincar, para poder falar que ama, que pedir perdão, eu não tenho problema nenhum com isso. Então, existe uma responsabilidade, mas eu acho que a gente precisava de um tempo ali para digerir a emoção, né? A emoção foi forte. E isso para mim faz parte da vulnerabilidade, de ter a tranquilidade de voltar e pedir desculpa, e de voltar e reconquistar, e de voltar e reconstruir. Eu não preciso romper uma relação, independentemente do que foi, do que aconteceu. Existem pessoas que eu não quero ter na minha vida mesmo. Sim, é uma passam, escolha. né? De verdade. Mas tem pessoas que não. Que pode ser ressignificado. Na realidade, no que diz respeito às nossas vulnerabilidades, né, da nossa relação, eu acho que esse tempo foi muito mais longo pelos atores que tinham no processo. E não por nós duas apenas, mas existiam muitos atores ali no processo que gostavam desse distanciamento. Então, acho que foi mais por isso, porque o respeito, o carinho genuíno, a escuta sempre houve, né? Sempre houve, eu acho que isso é acima de tudo. Então, o nosso tanque emocional, ele sempre foi muito bem abastecido de coisas muito positivas, muito mais evento positivo do que negativo, né? E de admiração, e de reciprocidade. Então, isso é lindo. E as relações são assim. Relações duradouras, elas passam por desafios, são altos e baixos e a gente aprende. Costumo dizer, né? Põe alegria nos altos e a alma no baixo, porque senão a gente não conseguir subir de novo, não. Põe a alma no baixo e vamos com fé. Mas, Renata, como é que você percebe hoje? Você teve essa carreira, ou seja, estava sempre dentro de corporações, depois empreendeu, né? Faz um trabalho hoje muito grande de mentoria de vários executivos, tem vários executivos aí na sua carteira. Teve em vários negócios, né? No varejo, na tecnologia, na consultoria, no mercado financeiro, enfim. De tudo isso que você viveu e desse propósito seu muito claro de dar voz às pessoas e muitas vezes de dar voz aos problemas. Te traz problema? Total. Você fechou com chave de ouro, porque é isso, assim, quando você traz o problema à tona, né, as pessoas se assustam. Né? Eu não tenho problema com a minha intensidade, inclusive de chegar e falar assim, olha, quantas vezes eu já cheguei para executivo e líder, inclusive, e falei assim, olha, não é um bom momento para uma conversa. Eu tô no meu topo de estresse, eu tô muito nervosa, o que você chegar para poder falar para mim, eu vou chorar. Se não te incomodar, tá tudo certo. E esse é um ponto importante porque, assim, existe uma referência de que as empresas estão mais acessíveis e tudo mais, e eu não quero, deixando muito claro, não tenho bandeira, né? Eu acho que se houver respeito, não precisa de bandeira, né? A gente precisa ter humildade tem muitas coisas que são estruturais, né? Com certeza, sem dúvida, eu posso desejar do fundo da minha alma não querer agredir alguém, mas com certeza eu vou agredir, porque a minha ênfase pode tocar a ferida do outro, que eu não faço a mínima ideia de qual é. Qual é a dor do outro. Vou dar um exemplo super simples. Eu
dentro do movimento de gestão de pessoas no ambiente corporativo, existia um rito ali de entregar um balão no aniversário, né? Então a gente ia, eu não fazia muito barulho, exatamente para não dar uma desconcentração e tudo mais, mas a gente entregava um balão e colocava na mesa da pessoa. Quando essa pessoa viu o balão, ela surtou. Uau. Não foi uma crise, foi um surto. Um balão. Um balão. Foi um gatilho que despertou Então, alguma coisa que a gente nem não sabe, faço não faz nem ideia do qual é o gatilho, mas aconteceu. E é isso que eu tô falando no sentido de, sim, com certeza absoluta, não tem pretensão, porque por mais que eu esteja em processo vigilante o tempo inteiro, por mais que, inclusive, já entra no clichê, né, de, se a psicóloga tá me analisando o tempo inteiro, isso é genuíno. Você bate o olho e, cara, quem não assume isso, com todo respeito, quem não assume isso para mim é uma questão de ou não é um profissional efetivo, ou não está prestando atenção no que está fazendo. É o campo da percepção que a gente tanto falava, né? A gente, durante anos, eu vou fazer 20 anos de formada, você pensa bem, agora. Durante 20 anos, ouvindo, apurando a minha escuta e percebendo de forma muito mais ampla os movimentos das pessoas, a intenção atrás do comportamento, é natural que a gente bata o olho e faça um diagnóstico com uma percepção mais ampliada do que pessoas que não são psicólogos. Agora, tratar isso tem que fazer o Pix, amiga. Eu normalmente brinco. Você tá me analisando? Falei, só se você me pagar que eu te dou o retorno. Porque, na realidade, é uma brincadeira, mas também é uma brincadeira pra gente entender que nem tudo é isso. Por mais que a gente tenha um campo ampliado, eu posso dizer o que eu estou percebendo, porque eu não sei a condição que o outro vai ouvir, né? Eu não sei a dor. E aí sim cabe o respeito. Eu primeiro preciso aconchegar aquela história, acolher aquela demanda, e se houver a permissão do outro para que eu possa falar, e mesmo assim, dentro de um setting terapêutico, por mais permissão que eu tenha, às vezes eu não posso falar porque aquela pessoa não vai dar conta de escutar. Isso. Então, assim, é até interessante a gente estar falando aqui um pouquinho do trabalho do psicólogo, porque muitas vezes você está numa organização e por mais que você tenha esse campo de percepção, você tem os diagnósticos, eu sempre fico falando dos fatos e dados, né, do bendito People Analytics ali, para a gente poder realmente tomar decisões com base em fatos e dados, o nosso campo ele é muito ampliado e a gente consegue perceber nas entrelinhas. Né? Agora, inclusive, a gente consegue perceber as manipulações, as distorções de personalidade, uma série de atitudes que são fatores adoecedores daqueles locais de trabalho e que dão tom do cheiro do lugar. Entende o que eu estou falando? Total. Essa referência de trazer que não tenho bandeira, né? E que o feeling, né, a acurácia que a gente vai tendo no decorrer dos anos, né, da formação e tudo mais, e do quanto a gente estuda e do quanto a gente se aprimora, do quanto, e infelizmente, como qualquer área da vida, né, profissionais muito medianos, eu não consigo conceber a possibilidade de me disponibilizar a atender uma pessoa, me disponibilizar a acolher uma pessoa se eu não estiver bem, minimamente bem. Então, um contexto que eu faço, Karina, de, por exemplo, que eu já aprendi, existe as pessoas já entram no automático, bom dia, tudo bem? Eu não pergunto. Se eu não puder acolher, eu não pergunto. Porque eu já tive pessoas que pelo olhar, porque a gente fala oi, tudo bem, olhando nos olhos, né? Essa é a diferença. Então, quando a gente já olha nos olhos, a pessoa se assusta. E ali às vezes o vínculo é feito e é estabelecido. Se ela já está com um baldinho cheio, né? Transborda. Ali, transborda. E às vezes não é o local. Sim. Às vezes eu não estou bem. Se eu não estou bem, minimamente bem, eu não falo, não pergunto se a pessoa está bem. Eu chego no local, oi,
boa tarde, boa noite, bom dia. É interessante demais esse posicionamento, né? Porque pode vir qualquer coisa, como já veio na minha vida, não tô bem. Isso. Aí, interessante quando você observa isso sem ser com você. Em que você, às vezes, tem que entrar pra acolher. Porque se a pessoa fala, oi, tudo bem? A pessoa fala, não tô bem. A outra não consegue nem receber, não sabe nem o que vai fazer com aquilo ali. E agora? Né? O que eu faço com aquilo? Aquilo ecoa tanto dentro do outro. Mas as relações podiam ser tão mais normalizadas, né? O sim está bem, tá tudo bem. E o não tá bem, também tá tudo bem. Nem todo mundo vive dias bons o tempo inteiro. Isso. Né? E tá tudo bem, não tá tudo bem. Só que, assim, essa coisa, voltando aqui um pouco para dentro das organizações mesmo, essa coisa da gente ter esse modelo de performance, esse modelo de perfeição, esse modelo de não errar, de não pedir ajuda, de ser autossuficiente, ainda é um modelo que prevalece. É um modelo de profissionais de sucesso e é uma desconstrução ou uma normalização de trazer de volta as emoções para dentro do trabalho. E sim, quando o Deju fala da psicologia do trabalho, ele fala exatamente dessa integralidade do ser humano, de onde ele se sente bem e se sente aceito na sua totalidade. E aí sim, a gente não é total sem a nossa vulnerabilidade, a gente não é total sem as nossas emoções, a gente não é total sem as nossas sombras. E como gerir isso no ambiente de trabalho? Me fala um pouquinho dessa sua experiência de trazer para a discussão A Coragem de Ser Imperfeito, que é um livro maravilhoso que trata esses temas. E a Renata já estudou, já aplicou e já viveu rodas de conversa muito profundas em relação a isso. Aí as gavetas abertas, né, que eu acabei começando a falar e não terminei, mas é o que eu disse, uma hora eu volto e fecho a gaveta. Quando eu falo de chegar e de mostrar meus monstros, né, de olha, não é um bom momento. E assim, depois de, agora você falou quase 20 anos de formada, né, eu 16 anos de formada, eu estive nesse final de semana na PUC e fui falar sobre a interação paciente-cliente nutricionista e paciente-cliente, né? Cada um com seu termo, não vou entrar no mérito da questão. E foi exatamente com essa referência de trazer esse olhar humanizado, porque inúmeras vezes, né? Como boa gordinha da lancheira, o gatilho emocional que muitas vezes me sustenta é a comida, né? O que me reenergiza. E o peso, então sempre briguei muito com o peso. Então, dentro desse cenário, eu acabei indo falar com o pessoal da nutrição. E eu comecei a minha fala hiper emocionada, porque eu não voltava na PUC, tinha pelo menos 10 anos, né? 15 anos mais ou menos. E foi no andar onde eu estudava também, uma das áreas e tal. Então eu comecei a falar já super emocionada. E ao final, eu vi que as pessoas acolheram essa fala, mas ao final algumas pessoas foram embora super rápido. E aí, depois, quem me convidou, né, falou assim, olha, algumas pessoas falaram que foram embora rápido porque estavam emocionada e que não queria chorar na frente da turma. Eu falei, esse é um reforço, então, do quanto o assunto precisa ser falado, porque eu passei mais de 1 hora falando sobre o respeito às emoções do cliente-paciente, porque ali estavam futuros profissionais. Um próximo passo é eles estarem olho no olho com o cliente, independentemente de onde ele estiver, se está dentro do hospital, se está dentro de um consultório, no atendimento, mesmo sendo nutricionista, se ele não entender que por trás de muitos comportamentos disfuncionais da alimentação está uma emoção, não vai sair do lugar. Então, foi imediato falei, se você tiver oportunidade, se sentir à vontade, pode passar o meu telefone para essa pessoa que falou isso para você. Porque ali eu abri uma gaveta. E é interessante isso, né, Renato? Quando você traz isso de novo, é normalizar as emoções, que já deveria ser normal. Isso. Quando você fala do olhar no olho, eu sou muito questionada com isso. No dia a dia, dentro das empresas, fora das empresas, em lugares públicos.
Você tá me analisando? Por que você tá me olhando no olho? Parece que você tá me olhando por dentro. Falei, gente, porque eu olho para as pessoas pelo olhar. Eu não tenho outra forma de olhar para as pessoas. E eu não tô procurando. As pessoas falam muito isso, assim, uns 2 ou 3. O que você tá procurando em mim? Eu falo, você mesmo. Não tô procurando nada específico. Eu tô só querendo ter a reciprocidade que eu estou te dando. Da qualidade do tempo. Perfeito. É só isso. Perfeito. Aí você vai conversar com a pessoa tá assim. Olha pra mim, por favor. Conta, né? Não dá conta. Isso. E tem algumas pessoas que conseguem me desestabilizar no olhar, pela profundidade, porque a gente ainda tem isso, né? O outro lado. Em muitos momentos, a gente é o gatilho do acolhimento, né? Falando você, que eu tenho certeza da qualidade da prestação de serviço, mas trazendo para o ambiente organizacional, voltando para fechar a gaveta ali, dentro dessa realidade, eu só quis tentar trazer que, independentemente do cenário de onde eu estiver, se eu estou na academia, né, no cenário acadêmico, academia como cenário acadêmico, né, como na universidade onde eu me formei, como atendendo um executivo, como foi hoje, enfim, atendimento psicoterapêutico, o feedback da formação, né, da pós-graduação, que tive o feedback. Lindo, olha, né, esse final de semana. Reconfigurei, né, eu não vou ser a pessoa 10, não vou ser, porque quando eu desagrado muito, né, e com esse olhar da transparência de, olha, se você não quiser prestar atenção, por exemplo, tá tudo bem, se você não quiser trocar ou dar o seu melhor, tá tudo bem, só assuma isso. Assuma a sua parte. Assuma. Né? Então, quando eu sento e falo, por exemplo, dentro das organizações, eu falo assim, olha, a gente pode até conversar agora, mas eu estou no meu limite. À medida que a gente for conversando, que foi quando eu falei da gaveta de não ter bandeira, né? Sim, eu vou descarrilar em algum momento, por emoção, por intensidade, por estrutural, porque sim, temos uma criação baseada no patriarcado, né? Tem uma referência, somos privilegiadas, né? Não tem jeito, a gente não tem dificuldade, a gente não tem nenhuma deficiência, a gente é branca, né? Então, tivemos oportunidade de estudo e fizemos, isso não quer dizer que foi fácil nem barato. Não. Pagamos um preço muito alto por isso. Eu sei o preço que eu paguei. Para estar onde eu estou hoje. Mas não, eu não sei o que é um preconceito de homofobia, eu não sei o que é um preconceito de um racismo, eu não sei, e tenho todo o respeito por isso. Então, dentro desse cenário, quando eu entro, eu faço o approach, né, assim, em alguns momentos de falar dentro da liderança de, olha, não fala denegrir, porque essa palavra por exemplo, isso é coisa de nego, né? Eu sempre fiz uma intervenção de não fala assim não. Algum colaborador pode escutar, alguma pessoa pode escutar, isso pode magoar alguém, isso pode ofender alguém. A referência ali tem o gordinho, não é aquela pessoa, o gordinho, né? Aquela pessoa. Então, sempre, agora há pouco, que é o que eu falei assim, é estrutural, né? Acabei de falar gordinho da lancheira, que eu sou gordinho da lancheira. Pode falar. Não, eu respirei aqui, né? Para falar do letramento racial. A gente precisa estar aberto para isso. Tem um podcast que é o da Iris e da Carla, em que a gente fala sobre essa questão do letramento racial e do sofrimento delas em relação a ser mulheres pretas, né? E como essa denegrir, por exemplo, é uma coisa que, se a gente não parar, ela entra no nosso vocabulário natural. E aí a gente precisa começar a voltar a alguns questionamentos mesmo e estereótipos, né? Então, o porquê do estereótipo? Aonde está isso? O que eu queria trazer é que eu tenho um grande amigo, que ele é homossexual, e ele estava vendo uma palestra em que eu fui mediar 3 CEOs. E aí ele entrou no carro comigo e ele falou, amiga, que é isso? Você arrebentou. Você tava tal e qual no mesmo patamar deles. Eu olhei pra ele, falei, você viu o que você disse? Eu não deveria estar porque eu sou mulher? Assim, na hora a ficha caiu. Uhum. Na hora ele mesmo, ele fala, meu Deus, falei, tá vendo como é estrutural? Por mais que você tenha uma opção sexual, orientação. Uma orientação, obrigada. Uma orientação sexual diferente,
você ainda me colocou no lugar de diferente dos homens, porque eu tava muito bem e mandando muito bem. Isso. Olha isso. Então, a gente vive isso o tempo inteiro. Só que tem pessoas que estão dispostas a aprender, até a consciência, falar, putz, o que eu falei, tem gente que vai esconder isso. Tá tudo bem, cada um no seu tempo de evolução. Pra nós tá tudo bem, porque a gente respeita o processo do outro. Mas para muitas pessoas não, porque elas já estão com uma trajetória de muitas dores, de muito abuso, de muito racismo. Hoje, inclusive, eu postei aquele negócio do jogador, eu fiquei abismada. E eu sou uma pessoa que estudo muito isso, né, Renata? Meu primeiro TCC lá atrás, de formação, que tô fazendo 20 anos, eu estudei o quê? A experiência da violência em domésticas de raça negra, com o Rochard. Então, existe marcas e é estrutural. Né? Inclusive, eu posso provar isso com o meu artigo de TCC. O quanto os testes projetivos dizem sobre as marcas da violência em pessoas pretas hoje, né? E aí, vendo aquilo, eu choquei de novo. Inclusive, hoje eu escrevi lá no meu story exatamente a mesma frase do meu TCC de 20 anos atrás. Aprendemos a voar como pássaros e a nadar como peixes, mas não aprendemos a conviver como irmãos. Do Martin Luther King. E até quando? E até quando, Renata? E até quando o racismo? Até quando não poder falar das emoções? Até quando a gente vai ter que lidar com assédio? Até quando ser mulher é diferente? Até quando? Eu acho que a gente já está tão exausto disso tudo para quem já evoluiu e percebeu. Mas quem ainda está no processo de evolução, até quando? E isso é tão forte que, ainda para fechar a gaveta, sempre quando eu faço a ponderação, e você foi numa resposta dessa, que as pessoas viram para mim e falam assim, nossa, mas você é grossa, hein? Você é grossa porque, e principalmente em muitos momentos eu entro em defesa do outro. E às vezes as pessoas estão tão acostumadas a serem agredidas, a serem violentadas, que elas se sentem constrangidas com alguém as defendendo. Com a gentileza. Em muitos momentos, Karina, eu inclusive abordei sobre o executivo que eu conversei hoje, que eu fui pedir ajuda para ele exatamente porque ele já está tão embotado, já pressionaram tanto ele, isso é porque é um cara de quase 1,90 m. Belíssimo, assim, uma pessoa linda que você olha para ela assim, sabe quando emana? Um ser humano, né? Isso, ainda tem isso, né, assim, quando a gente fala que é lindo, não é lindo, nossa, tem os olhos azuis, não é isso. Não né? é um padrão, né, de beleza, é do ser humano que a gente tá falando. Isso, né, uma pessoa tão gentil, tão elegante, tão cortês, que ele fica constrangido com a violência do outro e para. E eu fui pedir ajuda por conta disso. Então, em todas as circunstâncias como essa fala que você acabou de trazer, eu sempre intervi. E aí, principalmente numa experiência muito recente, fazendo essas colocações de, olha, essa fala, por acreditar que eu tinha confiança suficiente, porque para mim é claríssimo um parênteses que você fez de a pessoa precisa estar preparada para ouvir, né? Então eu tinha uma relação já de aproximadamente 2 anos, tinha uma intensidade muito grande dessa relação com o executivo, e eu trazendo essas falas de, olha, essa referência, você vai fazer esse desligamento, vai remeter a abuso de autoridade. Esse desligamento vai remeter à discriminação. Esse posicionamento vai remeter à discriminação, a racismo, a preconceito e tudo mais. Chegou num determinado momento, e eu tenho esse áudio gravado. E eu já escutei ele para poder vir aqui. Dentro disso, o que me foi falado? Você usa réguas, você usa métricas, você usa medições o tempo inteiro para poder falar sobre as pessoas, né? Tudo para você é abuso de autoridade, é racismo, é homofobia, a gente não pode falar nada, isso é uma perturbação mental. Uau! Isso é uma perturbação mental. E eu trouxe exatamente a reflexão para a pessoa, né? Falei, olha, obrigada pela oportunidade do feedback. Se você está achando isso, tem alguma coisa que eu preciso aprender.
O que eu gostaria que você soubesse é que existe um olhar científico por trás disso. E aí é onde eu também não abaixo a guarda, né, Karina? Que essa referência de... para mim foi muito importante o dia, e foram muitos anos depois da formação, para aprender e entender que o olhar clínico ele é soberano. Eu posso aplicar qualquer teste, qualquer ferramenta. O olhar do psicólogo, ele imprime a ciência. Ele não precisa se provar. Então, com todo o respeito do mundo, né? Assim, eu sei a força com que eu falo sim. E você pode ter certeza que antes eu vou errar. E quando eu errar, Karina, eu não tenho pudor e nem vergonha nenhuma de olhar nos olhos e pedir desculpa. Eu não tenho vergonha disso. Mas eu vou dividir a responsabilidade. Eu vou dividir. Então, quando eu sento e falo sobre qualquer coisa nesses padrões, né? O que eu voltei, deixa eu só fechar a tal da gaveta, né? Eu falei, que bom que você me deu a oportunidade de saber que você pensa assim. Porque com certeza tem alguma coisa que eu estou comunicando que pode estar distorcida. Agora, eu só quero tentar não me justificar, mas me posicionar. Se eu tenho essas conversas e essas falas tão diretas com você, é porque eu imaginei que eu tinha confiança para poder manifestar isso. Eu posso ter confundido. Me desculpa. Né? E o outro ponto é no sentido de existe uma coerência por trás do posicionamento e já estava no nível de estafa tão grande, Karina, tão grande, por assédio, por você ter gerentes, por exemplo, de falar, porque para mim não tem coragem de falar, né? Mas falou no corredor que se eu fosse promovida, por exemplo, a pessoa pediria demissão. Aí eu não posso falar isso, eu falar que isso é abuso de autoridade ou qualquer posicionamento ali de assédio, de referência de opressão ao feminino e tudo mais, não, eu que sou mimizenta. Me deu vontade de falar, é sério, logo eu, que sou tão julgada por ser grossa, por ser direta demais... Né? Tá falando que não é perturbação. Eu falei, então realmente, perturbação mental eu devo estar mesmo. Mas o abusador, né, Renata, é uma característica. Aí a gente estudando como psicóloga, o abusador, ele tem a característica de manipular a vítima, inclusive. Então é muito fácil você distorcer qualquer fala para justificar a sua atitude e sim, a vítima vira o problema. Né? É muito comum isso, não deveria ser, mas é uma forma operante de qualquer abuso, né? Sim. Tanto que agora o abuso configura aí, né, a lei contra o abuso de que todas as empresas têm que ter o canal de denúncia. Eu espero, de fato, que isso venha a ser refletido dentro das organizações e não foi criado por acaso, foi criado porque existem números e a quantidade de processos que tem chegado. E sim, é muito difícil de mensurar, muito difícil de comprovar, uma série de desafios que a justiça brasileira deve ter em relação a isso e que nós, propriamente, de RH, podemos em algum momento ter maior ou menor percepção das situações, da realidade dessas situações, mas o fato é, nós de RH precisamos cuidar do limbo emocional das pessoas abusadas dentro das empresas. Tá? Eu já sofri, você sabe disso, não quero abrir aqui nesse momento, mas eu fiquei no limbo emocional durante muito tempo, esperando que a empresa tomasse alguma atitude e mesmo assim a desconfiança era que eu tinha feito alguma coisa. É sempre assim, né? Como eu escuto tantas outras pessoas que passaram por situação. E assim, eu falo, eu vou correr o risco de ficar sem meu emprego, Isso. eu vou correr o risco de não ser contratado em outra empresa, qual o risco eu estou disposta a correr, ou disposto a correr, estando num momento de extrema fragilidade. Né, de que qualquer atitude que eu tomar pode ter proporções que eu não aguente naquele momento sustentar. Então, é uma situação muito complicada e eu sempre falo do limbo emocional do abusado. Seja dentro das organizações ou não, é porque a gente está falando do contexto organizacional. É preciso olhar para isso com uma outra possibilidade e combater mesmo o assédio
de várias formas é possível fazer isso. Primeiro, gerando a conscientização, que é isso que a gente está falando. Abertamente do assunto, não negligenciar e saber que existe. Ponto. Existe, está dentro de várias empresas e muitas vezes vocês não estão olhando para isso, é porque vocês não estão dando conta de tocar no assunto e ter ações corretivas para isso. Porque é preciso, minha filha, ter culhão. E às vezes o culhão vale o seu emprego. É sobre isso, Renato. Eu tô xingando internamente para não falar alguma coisa pejorativa no podcast. Pode falar, que é aberto, o canal é seu. Em vários momentos, posso falar mesmo? Pode. Em vários momentos, assim, o nível tanto é que eu entrei em burnout, eu engordei 12 quilos, e essa circunstância do assédio, né, eu vivi. Quando você fala da empresa não estar preparada, né, eu vivi situação, e olha que o burnout nem veio quando eu vivi o assédio sexual, tá? Eu vivi assédio sexual, da advertência, da sanção, parar na mesa do CEO, isso numa empresa multinacional, com uma diretoria de risco e compliance. Instalada. E atuante. Uma diretoria exclusiva, tá? Para isso. E estrangeira. Estrangeira. Não é brasileira. Porque o brasileiro você tem um jeitinho, né? E ainda assim, a sanção parou na mesa do CEO, porque o CEO também era um assediador. Então, entra nesse cenário de falar assim, pegou na minha perna, pegou na minha bunda, pegou no meu seio. Você deve estar enganada. Era só uma brincadeirinha. Foi, bobeira. Você está enganada. Deve ter sido sem querer. E aí você se coloca em xeque, né? E aí é interessante porque para nós mulheres, né, você falou que a gente não tem tantos desafios, né, por questões de grupos, etc. Mas é interessante quando acontece e você vê a reação de pessoas muito próximas de você, homens, né? Então, eu tive relatos do tipo assim, agora quem sabe você para de abraçar muitas pessoas e sorrir para as pessoas. Tipo assim, a culpa é minha de eu abraçar e de eu sorrir? Eu sempre fui assim, eu sou assim. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Né? Não é porque eu sou assim que a pessoa tem o direito de invadir a minha privacidade. Tem um outro... Eu tô lembrando das frases que aconteceram comigo. Agora é muito difícil, porque a gente não pode nem dar uma cantada que já acha que é abuso. Eu falei, opa, cantar dentro da empresa? Trabalhando? Existe isso? E aí eu aprendi uma coisa, e é um aprendizado mesmo que eu falo para outras mulheres, já que a gente chegou nesse contexto, que nem era esse o assunto do... Mas você quer mais vulnerabilidade que isso? Sim, demais, né? Mas eu aprendi uma coisa. E eu falei isso na minha família, assim, muitas vezes, né? Minha família é toda de homens, eu sou praticamente a única mulher da minha família. Só vão entender o dia que fizer com a sua filha, com a sua irmã ou com a sua esposa. Se for com uma colega de trabalho, se for com uma amiga sua, ninguém vai entender a profundidade. Mas o dia que chegar na sua casa e for com alguém que você tem vínculo emocional, aí a gente vai entender o que é desestruturar uma profissional dentro de uma empresa. E aí, eu aprendi exatamente isso, porque são as relações mais fortes que você tem. E aí, talvez, o seu pai te escute, o seu irmão te escute, o seu esposo, né, o seu parceiro te escute. Porque são as pessoas que vão olhar para isso. E eu não tenho outra palavra senão assim, isso é triste, né, Karina? É triste, cara, porque a gente é desenganada, né? E eu tô tentando um contexto amplo mesmo, né? Quantas referências de independentemente do papel, quando a gente fala da escuta verdadeira, da escuta genuína, em vários momentos eu fiz, quando eu falei que eu posso mesmo falar, né? Que é o palavrão, dentro dessa realidade, em vários momentos, em reuniões, eu expus, falei, deixa eu te falar uma coisa. Pro meu líder, tá? CEO da empresa. Se tiver que pôr o pau na mesa,
o meu é maior do que de 3 pessoas juntas. Então, isso assusta. E assim, é ruim. Eu não acho engraçado ter que falar isso. Eu não me sinto empoderada em ter que falar isso. Muito pelo contrário. Eu me sinto envergonhada. Eu me sinto envergonhada. Por que a gente precisa falar de uma forma tão grosseira, tão baixa, para poder ser ouvida? Porque quando tem uma fala de corredor, por exemplo, se você for promovida, se a Renata for promovida, eu peço demissão, ou como, nossa, você arrasou, você estava no mesmo nível que eles, isso não é um problema, né? É coisa da nossa cabeça. A gente que é mimizenta, né? Você imagina quem sofre a violência explícita. Constantemente, né? Isso. Também. As marcas da violência. E ficam marcas, né? O que a gente precisa cuidar para que não fiquem marcas. Fazendo todo o contexto da nossa conversa para a gente ir fechando, muitas vezes, Renata, você usou essa fala aí agora do piloto automático, né? Eu percebo que no mundo corporativo a gente entra no piloto automático muitas vezes para dar conta de tudo que a gente tem que dar. Não dá vazão mesmo para as emoções, acontecem muitos adoecimentos, mas podendo ter a oportunidade hoje, depois de 1 ano e meio de transição de carreira, e saindo de dentro do mercado, mas estando dentro do mercado, mas não como exclusividade, né, dentro de uma empresa só, eu consigo perceber claramente o quanto o condicionamento e tudo que a gente estuda de condicionamento na psicologia comportamental é real. Então, hoje, quando eu vejo esses falas como você trouxe aí de CEOs, ou fala que você trouxe, é simplesmente para justificar algo que eles não dão conta, mas eles nem têm a percepção que eles estão na mesma rodinha com aquele tanto de hamster. Uhum. Então, se eu não parar aquela rodinha e tirar eles para olhar para o lado de fora, nós não vamos conseguir gerar movimento. Mas movimento de aprendizado, movimento de evolução, movimento muito maiores do que simplesmente defender 1 ou 2. Isso é lindo já, isso já é um propósito incrível, mas quando você dá clareza, a clareza sim vai modificar a organização como um todo. O fato é que muita gente não dá dando conta de sair da rodinha do hamster. E é tão ruim, né, isso, porque teve nesse mesmo contexto, né, de ter sofrido, de ter entrado em burnout, foi num cenário, uma leva de assédio. E dentro desse contexto teve uma pessoa, uma mulher, tá? Uma mulher. E eu tô dando a ênfase porque a gente espera geralmente esse movimento do homem de competir, e é o que eu tava brincando há pouco, né? Assim, só lembrando, quando você falou do Luther King, tem uma máxima, uma frase dele que eu uso demais, assim, mais ou menos assim, o problema o problema não são os maus, é o silêncio dos bons. Então, a gente cansa tanto, e para mim é uma honra estar aqui exatamente pela oportunidade de troca, que isso chegue, se fortaleça, que fortaleça outras pessoas, né? Não acho engraçado ficar falando em empoderamento, enfim. Mas não gosto. Não gosto disso, porque não precisaria disso, não precisaria. Mas se as pessoas assumissem mais as suas vulnerabilidades, de entender que vai doer mesmo, né? Eu cheguei num cenário de dentro, enquanto eu estava falando que eu estava sendo assediada, que eu estava sendo minada, o posicionamento era, mas é porque você é grossa, porque você é dura, porque você é extremista, porque você é perfeccionista. Até numa circunstância em que uma mulher me expôs, assim, mas de uma forma muito, muito agressiva. E eu fui e posicionei na contrapartida, assim, olho no olho, e aí ela virou a vítima. Aí chorou, não sei o que, virou um show, enfim. Eu sei que foi uma situação extremamente delicada que foi arrastando por mais ou menos 6 meses. Até que essa profissional começou a mentir na empresa que um gestor tinha pegado ela pelo braço, tinha ameaçado ela, tinha forçado a entrar dentro do carro. Aí você imagina o que aconteceu, né? Aí quando houve esse movimento dela falar que estava sendo assediada, quando era um homem ali no jogo, aí ela foi demitida. Uhum.
Mas eu até então eu era louca, eu era estressada, né? Eu que sou estressada. Eu que, né? E eu falo muito no sentido de, pela intensidade, chego rápido mesmo. Porque eu não tenho paciência para mediocridade nem ignorância. Perfeito. E dentro disso, esse é o caos, né? É o meu monstro de... Aí eu também me torno ignorante. Então, em muitos momentos, eu preciso voltar e... Opa! Mas não é o como, tá? Mesmo você sendo mais intensa e eu sendo uma lady. Né? Olha que interessante, eu tava no evento de TRE, de técnica de redução de estresse, e encontrei uma pessoa conhecida e tava com uma outra pessoa que trabalha comigo diretamente. Essa pessoa conhecida veio, me abraçou, e eu, como sempre, dos abraços, né? Aí ela abraçou e falou assim, nossa, deve ser ótimo trabalhar com a Karina, porque ela é tão de abraçar a árvore. A pessoa que trabalha comigo virou pra ela e falou assim, ela tá mais pra poda de árvore do que pra abraçar a árvore, você não trabalha com ela. E é isso, é o como. Só que o que acontece? É a nossa forma de posicionamento. A gente não deixa de falar, a gente não deixa de trazer os incômodos, a gente não deixa de ser verdadeira, a gente traz a nossa verdade. Talvez a sua intensidade, a sua velocidade de falar, né, com mais ênfase, é mais confrontadora, talvez. Mas eu falo a mesma coisa. E o problema é falar. E a gente, assim, pra gente fechar, adorei você trazer o Luther King de novo, porque nós somos as boas que vamos continuar falando. Porque a gente já cansou de ficar cheia de mordaça. Não, ninguém põe mordaça em mim mais, não. Eu peço demissão, sou demitida, não tem problema. Fui demitida pela primeira vez na vida. Não tem problema. Se for para lidar com a mediocridade, eu prefiro não. E aí eu vou fechar, talvez te acolhendo, com uma frase que eu adoro. Nem todo lugar que te cabe te serve. E às vezes a gente passa por alguns processos de aprendizado para aprender que tem coisa muito melhor te esperando lá na frente. Então eu vou na réplica. Para fechar bem jeitinho, Karina. Aqui não, pica-pau, aqui é Aroeira. Entregou minha frase morta dos bastidores, Fábio. Pode ir, produção. É isso. Um recado final para as pessoas, talvez sobre esse contexto, talvez sobre você, talvez sobre esse bate-papo, que não foi nada programado, sem script, e foi uma delícia. Acabei de reparar o suspiro que eu dei, né? Assim, eu acho que é um pouco disso, de buscar a sua verdade, né? Pelo que você quer ser lembrado, lembrada, qual a referência, né? Qual o seu legado. E a gente vai ser... As pessoas vão tentar derrubar a gente, né? Por muitas vezes. Mas eu não tenho intenção nenhuma em competir com alguém. Eu quero que as pessoas também ganhem. E se eu puder contribuir com mais alguma coisa, estou sempre à disposição. Porque eu acho que é quando os bons se unem. Só quando os bons se unirem é que a gente vai tentar, eu falo tentar porque é tentativa mesmo, porque tem tanto imbecil que é difícil, é sofrido, né? Então a gente gasta uma energia enorme. Então quando a gente se junta, estar aqui, ter a oportunidade de ter essa troca, falar sobre isso, tudo isso é vulnerabilidade, né? E as pessoas têm medo de ficar expostas. E não tem jeito, gente. Antes de melhorar, piora muito. Antes de melhorar, piora muito. A gente vai ficar exposto. Mas se a gente tiver um ajudando o outro, a gente sai do lugar. Renata, super obrigado. Eu vou fechar com uma outra frase. Pra você rir de mim. Você lembrou do pica-pau? Nossa, eu adoro falar isso, né? Tem tempo que eu não falo essa. Mas é porque você falou isso. Tem muita imbecilidade, tem muita ignorância, tem muita falta de conhecimento ou falta de vontade de enfrentamento mesmo das situações. Enfim, tantas situações. Mas eu costumo dizer, muito fácil matar 1 ou 2 leões por dia. O difícil é desviar das antas. Podemos ficar por aqui? Podemos. Gente, foi um bate-papo super diferente nesse episódio, falando de vulnerabilidade, falando de assédio, falando de questões que são desafiadoras nos tempos atuais, mas que a gente precisa provocar algumas reflexões e trazer a verdade para a mesa. Porque a verdade não tem 2 palavras, ela é uma só.
Obrigada por você que acompanhou a gente e até o próximo episódio. Vem coisa boa por aí. Te espero. Tchau, tchau.